um force mais a respiração também. Então, mais probabilidades, mais chances de ocorrer microlesões também no nosso pulmão. Quer dizer, vai causando ao longo do tempo uma série de problemas e danos que muitas vezes são irreversíveis, Exatamente. Né? E sempre a apneia é cumulativa. Tá? A pessoa que já tem um problema de apneia desde moça, vamos dizer assim, se ela não fazer o tratamento, ela vai agravando cada vez mais o tratamento. Com o passar da idade, ela vai agravando mais o problema, sempre acumulando. Quer dizer, mesmo que depois ela venha fazer o tratamento, ela já tem problemas que ela carrega já de ter vivido com esse problema durante um certo tempo. Provavelmente vai estar com um estágio muito mais avançado, com vários problemas já ocasionados da juventude, vamos dizer assim, né? Fazendo um parênteses aí, homens e mulheres, existe diferença? Ataca mais? Porque a gente sempre ouve dizer que o ronco é algo que ataca os homens, né? Geralmente até faz parte da cultura já, mas como é que é essa relação? Olha, é o seguinte, a pessoa jovem, até 30 anos, a probabilidade maior é no sexo masculino, até 30 anos. Na mulheres, já foi provado isso, que geralmente acima de 60 anos, na fase da menopausa, ela quase que se iguala ao homem. Tá? A proporção é quase que a mesma. A mulher, quando entra na menopausa, praticamente se iguala à mulher. Tanto o ronco como na questão da apneia também. Tanto o ronco como a apneia. E existem outras características também. A mulher que tem um ovário policístico, ela tem um maior índice de também ter a apneia. Né? Mulheres grávidas, é muito interessante também mulheres grávidas, depois eu quero comentar alguma coisa. Também tem um ronco e apneia mais pronunciado, certo? Hoje a população brasileira, em torno de 32%, possui problema de ronco e apneia, em torno de 30%. Tem relação? Toda pessoa que ronca tem apneia ou toda pessoa que tem apneia ronca? Como é que é isso? Olha, nem sempre, tá? No geral, a pessoa apneica tem o ronco, tá? Mas existe casos de pessoas que têm apneia e não têm ronco. E também pessoas que têm ronco não têm apneia, que é o ronco primário. Também é normal, existe sim. Então, existe uma certa, como se diz, uma certa... Tem uma relação? Entre os dois, tá? Mas não é uma regra, não é obrigatoriedade. Quer dizer, ou a pessoa que ronca não quer dizer que ela tem apneia, ou a pessoa também que não ronca, pode ser que ela tenha algum problema também, que seja a questão da apneia. Exatamente. Agora, tem sintomas que a gente pode detectar isso? Sim, Rogério, tem sim, tem os sintomas, tá? São vários sintomas, vamos dizer assim, existem os sintomas diurnos, tá? O que a pessoa vai relatar? A pessoa que tem a apneia, como eu havia falado para você anteriormente, devido à dessaturação do oxigênio, ela vai ocasionar vários problemas, tá? Inclusive, como há uma dessaturação no sangue arterial, que é a oxigenação do nosso sangue que passa pelo coração, há uma baixa de oxigenação. Consequentemente, isso daí vai fazer com que o coração bombeie mais, porque há uma baixa oxigenação. Isso também pode ocasionar microlesões no coração. Então, todos esses sintomas da apneia vão estar relacionados ao cérebro, ao coração, ao pulmão. Fazendo o quê? Podendo ocasionar isquemias, ou a diminuição da oxigenação nesses pontos, que vão dar as isquemias. Essas isquemias podem ocasionar AVC, né? Um acidente vascular cerebral, um infarto, por causa dessas isquemias, tá? Diabetes também está relacionado à apneia. A própria obesidade também está relacionada à apneia. Tem relação a obesidade com a apneia, sim, com a questão do ronco? Tem sim. O que acontece? A obesidade, a hora que nós dormimos, o nosso organismo produz vários hormônios importantes para o nosso corpo, tá? Vou citar um exemplo, o hormônio da saciedade, tá? O que é esse hormônio? O nosso organismo ele produz a leptina vai ocasionar o quê? Que nós dormimos bem e não sintamos fome. Não, a gente está dormindo, a gente não sente fome, não sente nada, não sente sede, tá? Isso devido aos hormônios que são produzidos no nosso corpo, tá? Então, se a pessoa tem uma baixa saturação de oxigênio, esses hormônios não são produzidos, tá? Eles vão diminuir. Consequentemente, vai há um aumento de glicose, atrás disso a diabetes, atrás disso também ocorre a obesidade.
Tá? Então são tudo relacionados. Tudo relacionados. Um outro hormônio muito importante é o hormônio do crescimento, o hormônio GH. O hormônio do crescimento ele também atua à noite, a hora que nós dormimos. Tá? E esse hormônio do crescimento ele é importante no sentido de a manutenção das fibras musculares nossas, a tonicidade das nossas fibras, a nossa própria juventude, tá? E ele queima também gorduras para ele praticar isso daí, tá? Ele tem um metabolismo para deixar todas essas funções funcionando. Quer dizer, tem uma série de coisas relacionadas a isso. A gente pensa que é apenas uma questão ou social ou que prejudica a pessoa durante o sono, mas a gente está vendo que tem um contexto total, né? É um envolvimento muito grande. Se você for ver, analisar, a apneia está envolvida praticamente em vários problemas de saúde nossos. Por isso essa grande preocupação, né, Dário? Grandes problemas. A gente vai continuar vendo aqui, porque a gente está falando um pouco sobre a apneia, queria entrar agora na questão do tratamento da apneia, que a gente entender um pouco o que é isso, o que ela causa, agora como é que a gente trata isso, nos casos mais simples ou nos casos mais graves. Pedi para o Dernival continuar colocando as fotos ali. Tem uma... essa foto mostra a pessoa quando ela está deitada, né? E mostra a posição da língua, da orofaringe, como que fica na nossa garganta, né? Eu acho que a próxima foto, se eu não me engano, aí já mostra a obstrução. Então, quando nós dormimos, há um relaxamento da base da língua, a musculatura relaxa, automaticamente ela vai e fecha a nossa garganta. Então, ocorrendo a obstrução total da respiração, né? Aí está dizendo alguma coisa sobre a apneia, né? Aí mostrar novamente a entrada, a passagem do ar pela orofaringe, né? Aí também a musculatura, os ossos, a configuração da anatomia, né? da nossa garganta, né? Aí também mostra a língua, a base da língua, né? Os tratamentos, aí são os tratamentos, tá? Aí a gente entra na questão do tratamento. Tá? A pessoa, para ela saber que ela tem apneia, é necessário um laudo, um exame médico. Isso. Deixa eu só concluir uma parte, Rogério. Eu comecei a falar dos sintomas que a pessoa pode ter diurno e não concluí. A pessoa que tem apneia, além desses problemas de saúde que pode ocasionar, ela tem outras características. Geralmente ela apresenta sonolência diurna, ela dorme fácil, ela tem irritabilidade, tá? Ela tem desinteresse sexual, tá? Ela pode acordar geralmente com dor de cabeça matutina. À noite, ela pode possuir a noctúria ou nectúria, que seria o ato de levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Isso aí devido aos hormônios também que não são produzidos. Também esse daí é um fator da pessoa que possui apneia. Irritabilidade. Outra coisa também. Foi diagnosticado grandes problemas de depressão, tá? Porque a pessoa que tem todos esses problemas, irritabilidade, sonolência excessiva, falta de concentração, ela não consegue uma boa memorização. Consequentemente, atrás disso, o que a pessoa faz? Ela entra em depressão. Então, existem casos, e muitos casos, inclusive eu tenho um paciente que relatou isso, que ficou anos e anos tratando de depressão, e sem solução, não chegava a lugar nenhum. Depois de alguns anos, ela foram diagnosticar que o problema dela era a apneia. Era o problema da apneia. Então ela tratava como depressão e o problema maior dela era a apneia. Então ela ficou mais de 5 anos tratando uma depressão que não tinha cura, não tinha solução. Que na verdade existia por um fator relacionado pelo sono dela. Pelo sono, exatamente. Aí resolveu o problema do sono, está tratando, resolveu os outros problemas também. Com certeza. Hoje é uma pessoa muito mais ativa. Inclusive a pessoa que tem apneia também, ela tem muita palpitação, ela dorme e acorda com muita palpitação, né? O coração parece que vai pular fora da boca, as pessoas relatam isso mesmo. E a gente vê muitas vezes a questão de concentração, principalmente motoristas, né, que você disse, ele não consegue se concentrar, ele acaba cochilando várias vezes, ou a pessoa no próprio trabalho dela, ela não consegue fazer uma tarefa, ela tem que parar, tem que retomar. Então isso daí é muito sério, né? Muito porque sério. Às vezes a pessoa até pensa, o funcionário não quer trabalhar, o funcionário não está dedicado ou não está concentrado, quando muitas vezes ele traz esse problema da noite anterior de sono. Exatamente. Hoje já existem laudos que comprovam isso daí mesmo, né? O diagnóstico disso daí. A pessoa perde totalmente a concentração. Para que nós tenhamos uma boa noite de sono, o sono são divididos em 5
5 partes, vamos dizer assim, que é o sono, a fase 1, 2, 3 e 4 do sono, tá? Essas fases são fases assim, vamos supor, a fase 1 e 2 é a introdução do sono, a fase 3 e a 4 já são uma fase mais profunda do sono, tá? A pessoa relaxa mais. E a fase REM, o que vem a fase REM? A fase REM, que quer dizer movimentos rápidos dos olhos, é uma fase que a pessoa desliga o cérebro. Tá? Ela desliga, é uma fase mais profunda do sono. Esse sono é muito importante para a pessoa. Então, quando a pessoa não tem todas as fases do sono, geralmente ela fica deficiente nessa fase REM. Então, é onde ocorre a falta de memorização. Tá? Porque a fase REM é a fase que realmente o cérebro descansa, desliga o cérebro, é a fase do descanso. Então, se a pessoa não tem isso, ela, consequentemente, ela vai ter uma falta de memorização, uma dificuldade de concentração no dia seguinte, tá? Que é justamente relacionado à apneia. Então é isso, por isso que a gente vê graves acidentes. Eu tive casos também de pacientes que, inclusive, esse paciente ele, é de São Paulo, inclusive, tá? Ele era motorista de táxi e ele não estava conseguindo mais trabalhar. Não conseguia mais trabalhar, porque ele falou, eu vou trabalhar e eu durmo no volante, toda hora, dentro da cidade estou dormindo. Tá? E realmente foi diagnosticado o problema dele e foi visto que o problema grave dele, ele já tinha uma apneia severa, com mais de 50 apneias por hora, né? E era o problema disso daí. Foi feito o tratamento dele, hoje ele está levando uma vida normal, trabalhando. E ele estava praticamente uma pessoa inútil. Ele estava se considerando uma pessoa inútil. Muito importante isso. Falar agora sobre a questão do tratamento, então, né, que a gente tinha visto. O Danival colocar mais umas fotos aí. Ah, tá. Os tratamentos... Bom, antes de eu dizer sobre o tratamento, eu quero dizer o seguinte. A apneia é um tratamento multidisciplinar, tá? Não é o dentista que vai dar um diagnóstico da apneia. Tá? O dentista é mais uma área, uma profissão que complementa